Vamos lá, galera. Agora a gente tem esse exercício aqui, né? A gente tem uma imagem. Se você contar, eu contei e pintei. Se você contar daqui até aqui, a gente tem 10 quadradinhos. 10 quadrados. E daqui até aqui, a gente também tem 10 quadrados. 10 quadrados. Totalizando, então, 100 quadradinhos, né? Se quiser, 100 quadradinhos. E desses 100 quadradinhos, 75 estão pintados. Eu tenho 75 pintado. E aí, o professor falou o seguinte. Vamos ler aqui. Observe abaixo o desenho que a professora mostrou aos seus alunos. Ela pediu para que eles escrevessem a fração ou número decimal, que representa a parte colorida de... Aqui o exercício está em cinza, o meu está em vermelho. Parte colorida de vermelho em relação ao total desse desenho. Então, o que eu quero saber? A fração ou o número decimal que corresponde à parte pintada em vermelho. E a gente sabe, né, que a fração, ela precisa ser montada da seguinte forma. Se eu quiser, por exemplo, fração dos pintados, isso aqui vai ser igual a um número de quadradinhos pintados, dividido pelo total de quadradinhos. Total de quadradinhos. Bom, eu tenho 75 pintados e o total é 100. Então, a minha fração dos pintados vai corresponder a número de quadradinhos pintados 75 dividido por 100. Lembrando, né? Isso aqui, 75 por 100, é a mesma coisa que 75 por 100. Então, 75% do meu desenho está pintado. Mas não é isso que estão perguntando. O que estão perguntando? Qual dessas frações ou números decimais correspondem à fração dos pintados? E a gente achou 75 sobre 100. E aí? Nenhuma das alternativas tem 75 sobre 100, né? Então a gente vai precisar modificar um pouquinho esse número, ou então modificar cada um deles, para que a gente possa conseguir encontrar as frações que sejam equivalentes. Ou então um número decimal que equivalha à fração. Isso aqui eu consigo simplificar, né? Dá para simplificar. Dá para eu dividir por 5, aqui. Eu acho que só. Não, né? Dá para dividir por 25. Mas vamos aos pouquinhos. Vamos dividir por 5. Então eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. 75 dividido por 5. 7 não dá para dividir por 5. Eu sempre vou pegar esse aqui primeiro, né? 7 não dá para dividir por 5. Então, na tabuada do 5, o que mais se aproxima do 7 é o 1. 5 vezes 1 dá 5. 7 menos 5, 2, abaixo 5. Agora sim, 25 dividido por 5 dá 5. Então, 75 dividido por 5 dá 15. E 100 dividido por 5? E 100 dividido por 5? Eu tento pegar 1. 1 é muito pouco para dividir por 5, né? Então, eu venho aqui no 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Ué, mas tem mais um 0 aqui, então eu abaixo esse 0. 0 dividido por 5 dá
0. Então, 100 dividido por 5 dá 20. Posso tentar simplificar de novo? Posso e consigo, né? Tanto 15 quanto 20 existem na tabuada do 5. Então, vamos simplificar mais uma vez. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a fração de 75 sobre 100 corresponde a 3/4. São frações equivalentes. Como que eu encontrei 3/4? Fazendo a simplificação dos números, né? Tanto do numerador quanto do denominador da minha fração. E aí, aqui eu tenho, né? Poxa, se o total de quadrados pintados corresponde a 3/4, Felipe falou que era 1/4. Felipe tá errado, né? O Fábio falou que é 3/4, o Fábio tá certo. Agora, e Ana? E Pedro? E Lucas? Como que eu faço para saber melhor? Como que eu faço para converter esses valores em fração? Como que eu faço para, de um número decimal, eu obter uma fração? É simples, galera. Isso aqui é simples. Você vai contar quantas casas o número tem depois da vírgula. Então, por exemplo, esse número aqui, 0,25, ele tem quantas casas depois da vírgula? Ele tem o 2, uma casa, e ele tem o 5, 2 casas. Se ele tem 2 casas depois da vírgula, eu vou falar que a fração dele corresponde a 25. Eu pego toda a parte decimal, essa parte decimal vira numerador na minha fração. E a quantidade de casas eu vou fazer escrito como se fosse o número 10, o número 100, o número 1000. Se eu tivesse 3 casas depois da vírgula, eu colocaria sobre 1000. Por exemplo, 0,375. Isso aqui é igual toda a parte que tem depois da vírgula dividido por 1000. Por que 1000? Porque aqui eu tenho 3 zeros que representam cada uma dessas casas depois da vírgula. Então, aqui a Ana disse que a fração correspondente, ou melhor, o número decimal, né, correspondente à parte pintada é 25 sobre 100. O Pedro falou que é 50 sobre 100. E o Lucas disse que é 75 sobre 100. A gente calculou quanto é, né? A gente viu quanto já é. Então agora compara. Veja quem tá certo e quem tá errado aí nessa história. Valeu!